Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Ai, que bom. Obrigada, Cecília, Bruna. Muito obrigada pelo retorno. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Link da aula, gente, é o mesmo. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, vou atender todo mundo aí. Tem gente pedindo o link da aula. Meu pai, é o mesmo. Deixa eu ver aqui. Só encontrar aqui para mandar para vocês de novo. Aqui. Deixa eu ver aqui. Encaminhei. Foi um que eu achei aqui. Deixa eu ver. Ai. Muito bem. Deixa eu aceitar aqui. Admitir todos. O pessoal está entrando. Muito bem. Cirleide. Muito bem. A cada minuto aqui que eu viro, é alguém a mais. Deixa eu ver. Aí. Deixa eu... Esse iniciozinho, muita gente entrando, deixa eu esperar um pouquinho aqui. Só para não atrapalhar. Fechamos. Aqui. Fechamos. Vamos ver aqui. Lohana. Micaela. Muito bem, gente. Ótimo. Deixa eu colocar... Aqui, vou colocar o material. Vejamos. Muito bem, vamos lá para a gente finalizar nosso assunto. Deixa eu pôr aqui. Não, não é aqui não. É aqui. Muito bem. Live de hoje, dia 17. Meu Deus, como passa depressa. Então vamos. Gente, eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu acho que vocês conseguem admitir colega, né? Vê se vocês conseguem. Será que eu posso deixar? Qualquer coisa vocês me falam, por favor? Porque assim a gente não precisa. Tá? Qualquer coisa vocês me falam. Para ninguém ficar. Para ninguém ficar. Às vezes aguardando, né? Mas se vocês conseguirem aí, é bom que a gente dá uma agilizada aqui, né? Não fica toda hora parando, interrompendo o raciocínio, tá bom? Mas qualquer coisa vocês me falam, não pode deixar colega sem entrar na nossa aula. Então vamos, hoje a gente vai finalizar nosso assunto. Peço muito para vocês responderam avaliar, né? Ainda tem aí uma turminha para que ainda, olha só quanto tempo que a gente está falando do avaliar, e ainda tem gente que não respondeu, né? Então eu peço encarecidamente a vocês, não deixem, a opinião realmente é muito importante, a opinião de vocês, é fundamental para o curso, né? Ter o retorno. Tem que ter um mínimo de 70% de respondentes. Se não tiver, o curso não tem o retorno, né, das informações. Então, por isso que é muito importante, tá bom? Então, ainda conto com vocês aí. Para quem ainda não tenha preenchido, né, respondido, não deixa, não. Sua opinião realmente é muito importante, tá certo? Aqui eu coloquei. Nós temos, né, os avisozinhos. Eu já recebi estudos dirigidos de vocês ao longo do dia. Agora há pouco eu vi que tem mais gente que mandou. Eu até não retornei, não, é porque eu não estava com tempo de retornar, né? Então, quem encaminhou
eu ainda não dei o recebimento ali, acusando o recebimento, não esquenta não, amanhã eu faço isso, tá? Mas só lembrando a vocês que hoje, dia 17, é dia de entrega do estudo dirigido da unidade 4, tá? E das atividades lá do portal, tá? Não deixem de fazer entre hoje até amanhã, né? As atividades do portal. Então, por favor, tá certo? Não deixem de fazer o estudo dirigido para me encaminhar através do e-mail até hoje, tá certo? Semana que vem, lembrando, como tá, consta, né, no cronograma, semana que vem é uma semana de avaliação de disciplinas interativas, então é uma semana destinada a isso, tá? Então, só isso é de uma maneira geral, né? Só para lembrar vocês aí em relação ao nosso cronograma, tá bom? E vamos dar aqui prosseguimento, deixa eu ver. Mandaram mensagem aqui, aí eu fico, deixa eu ver, se for da sala de vocês, para mim ver o que é. Se não, ok. Não é da turma de vocês, tá bom? Então, vejamos. Eu antes, né, eu pus assim, para realmente a gente dar prosseguimento, mas só lembrando de vocês, né, que nós estamos falando sobre neoplasias, né? Inclusive, semana passada, a gente teve a oportunidade ali da live depois do intervalo, com a participação da Luana, e nós estávamos, né, nós continuamos falando, inclusive fez parte lá da live, quando a gente falou, né? Lá no Instagram, quando a Luana comentou para a gente, falou sobre a importância do estadiamento, né? Então, eu vou só recordar aqui com vocês algumas coisas básicas para a gente dar prosseguimento e todo mundo caminhar no raciocínio, né? Olhem só, nós estamos aqui falando sobre neoplasias, que são novas formações, né? Quando o nosso organismo, de repente, nós temos a formação de novas células. Só que essas novas células, elas são provocadas, né? Elas têm ali a sua formação e elas têm características diferenciadas, né? Elas mudam ali o processo delas, elas mudam ali aquela programação de divisão celular, então elas começam a ter um grande crescimento, uma grande expansão da quantidade de células, né? E nós vimos que isso possa acontecer de uma maneira mais ordenada, né? Quando a gente falou sobre a característica dos tumores benignos, tá? E possa também ter como aí faz parte desses tumores benignos ter o que a gente chama de um comportamento inocente. O que vem a ser isso? Essas células, elas tendem a crescer, a se expandir, mas mantenham-se, né, naquele local de origem, onde elas têm ali o seu desenvolvimento, né? Por outro lado, nós também temos a possibilidade dos tumores malignos, que é quando eles crescem de uma maneira invasiva, né? Como nós vimos, e que é um grande detalhe quando a gente observa e chama atenção em relação a isso, que é a possibilidade, infelizmente, né, desse comportamento invasivo, dessas células que perdem a sua característica se disseminarem para outras partes do organismo, podendo dar origem ao que a gente chama de metástase e poder provocar danos a outros locais do nosso corpo, né? Porque o grande detalhe é que essas situações tumorais, elas fazem com que naquele local onde tem o crescimento do tumor maligno, tenha prejuízo da funcionalidade daquele órgão, né? Tenha prejuízo quanto à essência daquelas células iniciais, aquelas células que sejam saudáveis, né? Então, é um prejuízo muito grande que provoca ao funcionamento do nosso corpo. E aí, nós vimos que é muito importante quando, né, uma das características mais fundamentais quando se fala em tumor maligno é que, eventualmente, se isso, né, ocorre num organismo, no indivíduo, que ele possa ser identificado de uma maneira mais precoce possível.
Foi quando a gente chama atenção, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ali de diagnósticos que possam fazer rastreamento, né? De vias de identificação, para que uma vez, se o indivíduo tiver um tumor maligno, que possa ser detectado, a fim, né, de que haja um tratamento e que ele possa vir a ser eficaz, né? Evitando com isso, infelizmente, os casos de óbito, né? Que nós sabemos de antemão que, infelizmente, é uma realidade em muitas situações, né? E aí, então, é nessa fala, né, nós comentamos muitas outras coisas semana passada, mas nós teremos a oportunidade aqui no decorrer da nossa aula de hoje, né, de reafirmar, de recordar com vocês, mas só para a gente dar, né, o prosseguimento, como nós vimos, uma vez um indivíduo identificado com um tumor maligno, é muito importante que o médico possa avaliar aquele paciente, né? Por quê? Porque quando ele faz essa avaliação, é importante que ele faça o que nós denominamos de estadiamento, né? Que é quando verifica o processo para realmente determinar a extensão do câncer no organismo daquele indivíduo. Então, não basta simplesmente o indivíduo ser identificado com um tumor maligno, mas é fundamental que o médico que o atende, que o assiste, né, possa realmente ter uma noção real do desenvolvimento do câncer naquele paciente. Porque é diferente, né? A partir do momento que aquele paciente, de repente, já tem uma situação tumoral mais adiantada, mais tardia, né? Que tenha sido identificado de uma maneira mais tardia, nós sabemos que as medidas de tratamento, elas são diferenciadas, tá? Então, é realmente a forma como o médico tem, deixa eu pegar aqui meu poder bonitinho, aqui, de determinar o avanço do câncer em uma pessoa. E a partir daí, logicamente, poder dar, né, o prosseguimento, poder realmente acompanhar e verificar quais são as melhores vias de tratamento para aquele paciente. Deixa eu ver aqui, parecem pessoas aguardando no lobby há um tempão. É a Letícia. Deixa eu admiti-la aqui. Bem, então, quando, né, tem ali, se faz... Oi, pode falar? É impressão minha? Então, tá bom. Qualquer coisa vocês me falam. Deixa eu até colocar aqui, porque hoje eu não entrei como aluna, não, para me acompanhar o que está aparecendo aí para vocês. Então, é muito importante, gente, que nesse estadiamento, é logicamente que aqui nós não vamos nos ater com essas características. Deixa eu ver aqui. Porque aqui eu não estou conseguindo verificar para vocês. Vocês estão vendo o meu slide, gente? Não. Ah, então quando é assim, vocês podem me falar, porque eu fiquei na dúvida. Foi justamente na hora que eu fui admitir, né? Aqui, ó. Agora, isso, tá? Eu percebi, eu fiquei na dúvida, por isso que eu até lembrei de colocar aqui no meu celular para mim ver o que estava passando. Então, é óbvio que essa questão de estadiamento é uma questão muito clínica, é uma questão muito que os médicos realizam e fazem ali, né, para acompanhar e entender aquele paciente do qual ele está realmente avaliando, né? Mas é importante para a gente imaginar quais são as características que um médico observa para poder avaliar, né, o grau de extensão do câncer no paciente. Então, o que o médico observa? O tamanho do tumor primário, né? Ou seja, realmente eles quantificam, eles têm ali uma medida, né? Eles têm uma avaliação em relação a tamanho mesmo. Eles avaliam a propagação dos linfonodos regionais, que como nós vimos semana passada,
Os linfonodos, eles funcionam como sentinelas, né? E eles tendem a ficar, né, a serem observados em várias regiões do nosso corpo. Então, eles sempre observam aos linfonodos mais próximos do local do tumor, se como que eles estão, se eles estão aumentados de tamanho, isso é importante, né? Porque possa ser uma tensão, né? Para inclusive presença de células atípicas que possam estar se expandindo naquela estrutura corporal. Eles também observam se já existe a situação de metástase naquele paciente e, a partir dessas avaliações, eles vão definir um prognóstico e o tratamento, tá? Então, são coisas muito específicas, mas que são importantes para a gente ter uma noção. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar passando videozinho aqui, não. Se der tempo lá no final, eu até volto. Mas não, se caso não der, fica aí, tá? O convite para vocês acessarem e depois, né? Só para eu ajudar a fixar e entender um pouquinho sobre o assunto a mais, tá bom? Bem, há vários fatores que possam interferir no desenvolvimento de um câncer. São vários, né? Inclusive variados do seu contexto. Olhem só, existem as próprias condições sociais que interferem, né? Interferem muito. Por quê? Né? Essa questão de condições sociais, condições econômicas, que inclusive, obviamente, isso daí se confunde, né? E até mesmo com políticas públicas. O que isso possa intervir numa situação de câncer? Aquilo que nós comentamos semana passada. Existe, gente, uma real carência, né? E uma observação de que quanto menor é a condição financeira de uma determinada população, maior dificuldade essa população tem de assistência à saúde, de assistência a exames de diagnóstico. Então, isso acaba muitas das vezes retardando o diagnóstico do câncer. Então, o indivíduo possa vir a ter, mas ele tem um diagnóstico tardio, né? E isso interfere muito no desenvolvimento, porque já que não é diagnosticado, esse indivíduo não vai ser tratado e a tendência do câncer se estender, ter a possibilidade de ocorrência de metástases, né? É uma coisa que não é identificada de uma maneira precoce. Então, isso, infelizmente, ela é uma realidade e, né, um fator que dificulta o diagnóstico precoce e, infelizmente, interfere no prognóstico, faz com que a situação daquele paciente realmente, muitas das vezes, seja identificado no momento em que, às vezes, há muito pouco, né, o que se fazer, tá? As condições ambientais, uma vez como a gente vai observar, né? Existem fatores do meio que interferem, que aumentam, né? Nos faz ser mais susceptíveis a ter uma incidência maior de determinados tipos de câncer. Então, poluição é algo que interfere muito, né? Tumores que afetam o trato respiratório, principalmente. Então, as condições ambientais, elas interferem neste sentido, né? E, logicamente, com as nossas características biológicas, uma vez que, logicamente, nós vimos, né? Nós falamos disso semana passada, sistema imunológico, características genéticas, características hormonais, ou seja, características que sejam nossas, biológicas, que na verdade são exclusivas a mim, da minha pessoa, e que difere de cada um de nós e que possam interferir, né, realmente na incidência do câncer. Então, todos esses fatores, eles colaboram, né, de diferentes formas ali para o desenvolvimento do câncer. Eu já comentei com vocês, e aqui até uma imagem que eu tirei aqui, ó, do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, em que eles, né, acreditam que, embora existam características biológicas e particularmente genéticas que possam nos predispor
há uma incidência de câncer, eles julgam que 80 a 90% do desenvolvimento das incidências de câncer realmente sejam mais relacionadas a características ambientais, às características do meio. E na hora que a gente fala disso, eu não falo simplesmente da poluição. Eu falo, por exemplo, do meu tipo de alimentação, às vezes até do meu tipo de trabalho, que possa me dispor, né? Me susceptibilizar ali à radiação, por exemplo, né? Também ao uso excessivo de drogas, de medicamentos, inclusive, que possam, né, ser prescritos, mas excessos sempre são substâncias químicas que às vezes o meu organismo possa ter em demasia, né? Também ao uso excessivo de tabaco. Nós sabemos que, né, as pessoas, na verdade, deveriam não fumar. E tem umas, inclusive, que fumam muito. Então, todas essas características que muitas das vezes, né, nem sempre, mas muitas das vezes nós podemos escolher, né? Eu escolho a minha alimentação, eu escolho o que beber, então, tudo isso eles acreditam que realmente tem um peso nessa balança de uma maneira muito desequilibrada, fala muito forte. Isso, se a gente parar para pensar, gente, né, nos remete a uma responsabilidade muito grande, né? Aqui, como nós já falamos, existem vários agentes carcinogênicos ou carcinógenos, tá? Que são fatores químicos, físicos e biológicos. Eu vou citar aqui um pouquinho de alguns deles e ali algumas incidências de câncer que eventualmente possam estar mais relacionados a esses agentes, tá bom? Então, olha só, dá para a gente ver logo de cara, né, aqui os agentes químicos muito relacionados, entre outros, ao tabaco, aos fatores físicos, à radiação, quer seja ela iônica ou não, ionizante ou não, e fatores biológicos, inclusive a presença de micro-organismos que possam intervir no meu organismo, no meu corpo, e me incidindo maior propensão à incidência do câncer, tá? Então, agora eu vou pontuar para vocês esses 3 agentes e algumas características a eles relacionados. Bem, como o próprio nome, né, são substâncias químicas das quais nós podemos ali estar em contato. Eu chamo a atenção de vocês que realmente o tabaco, ele, né, ao concurso do ponto de vista de substâncias que nós possamos entrar em contato, o tabaco é um grande responsável, né? Isso numericamente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem um gráfico que coloca muito o tabaco como esse agente tão fundamental, né, na incidência do câncer, tá? Por quê? Mas de uma maneira geral, todas as substâncias químicas que nós possamos ver entrar em contato, e principalmente o excesso dessas substâncias químicas no nosso organismo, elas podem promover uma alteração no nosso DNA, ou seja, promover uma alteração na nossa referência genética, né? E a partir daí desencadear o desenvolvimento de células com aquele padrão atípico, né? Promovendo as neoplasias que nós já definimos anteriormente. O tabaco tem, né, mais de 5.000 compostos químicos a ele associados, e dentre esses, cerca de 69 são agentes carcinogênicos. O que vem a ser isso? Substâncias químicas que já foram comprovadamente com potencial de incidir alteração, né, genética às nossas células, ou seja, podem realmente promover atipias no nosso organismo. Então, coloca, né? Isso imagina, numa única estrutura, né? Como cigarro, a gente poder ter ali uma gama tão grande de substâncias carcinogênicas, né? E eu chamo a atenção de vocês que quando a gente fala de cigarro, a gente fala, logicamente, que quanto mais o indivíduo, né?
O fato dele ser fumante e o fato dele fumar muito só vai aumentando ali a incidência e a propensão dele a poder desenvolver um câncer, principalmente relacionado ao trato respiratório, câncer de pele, câncer associado à cavidade oral, né? Pela realmente aquela associação do cigarro, das substâncias químicas a essa região, tá? Entretanto, também preciso destacar a vocês que já foi comprovado que tem aquela possibilidade também, né? Mesmo nós que não fumamos, a gente também possa vir a ser, né, refém dessas substâncias químicas, uma vez que elas ficam depositadas no ambiente, tá? Para vocês terem uma ideia, já foi comprovado que se, por exemplo, a pessoa for alugar uma casa e o antigo morador era tabagista, eles conseguiram encontrar associada à parede, né, da casa, a presença de constituintes relacionados ao tabaco impregnado, tá? Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação ao tabaco, porque é uma ação que promove agressão ao organismo de quem, né, tem o hábito de fumar, mas também, obviamente, as pessoas, quanto mais próximas, quanto maior convivência, mesmo que eu não seja fumante, eu tiver de uma pessoa que fuma, eu também estou me expondo de alguma forma, né? Então, isso também é importante servir de alerta e de atenção para as pessoas. E é muito importante, né? Parar de fumar. Às vezes é uma pergunta que vocês fazem muito. Ah, professora, mas parar. Gente, não tem outra. Parar de fumar sempre é uma boa notícia, tá? Ah, mas o meu avô já fuma 40 anos. Ok. Dos 40 anos para trás a gente não tem o que fazer. Mas se puder parar hoje já é uma boa notícia, né? E o bom mesmo, o ideal é que a pessoa nunca venha necessariamente experimentar para até mesmo não, né, cair na possibilidade do vício. Então, são várias situações. A gente fala disso realmente como um alerta, né? Deixa eu ver aqui que tem gente aguardando. Como um alerta às pessoas, né? Para que elas possam. Isso. Para que as pessoas possam, na medida do possível, evitar algo que seja, né, tem um potencial tão nocivo ao organismo dele e das pessoas com quem ele ama, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, eu pontuo alguns tipos de câncer e não são os únicos, não, tá, gente? Eu só quis colocar para ilustrar o meu aluno. Se eu estou falando, por exemplo, do tabaco, existem alguns tipos de câncer que seja mais associado a ele. Então, eu estou pontuando alguns, né? Só para ilustrar. Um dos tipos associados às pessoas que fumam não significa, tá, gente? Também é muito importante aquilo que eu já falei com vocês. Não significa que quem fuma obrigatoriamente vai se desenvolver um câncer, tá? E também da mesma forma, infelizmente, também não não posso, a gente não pode falar que quem não fuma também nunca vai desenvolver. O que a gente sabe é que existem hábitos que nos dá uma maior probabilidade de desenvolvimento, tá bom? Então, isso também é muito importante, né? E isso eu acho que é fundamental. A gente fala porque a gente só quer coisas boas, né? Deixa eu ver aqui, quem é que tá falando? Não tô conseguindo entrar na aula. Larissa. Larissa já tá aqui. Agora que eu tô vendo, Larissa, que você falou que não tá conseguindo entrar na aula, parece que agora que caiu aqui para mim. Já, Que bom, Larissa. Eu acho que fez barulho agora que caiu aqui para mim, você acredita? Então tá bom. É porque eu sempre gosto de acompanhar justamente para essas questões, né? De algum tipo de problema, poder interferir. Então, tá joia, Larissa. Que bom que você já tá aqui. Então, isso que eu acho fundamental, gente, é deixar claro para vocês. É óbvio, né, que não é 100%, não significa que a pessoa que uma vez que tenha
alguns hábitos que não sejam muito saudáveis, que ela necessariamente vai desenvolver, e nem que quem não, né, não os tem, que nunca vai desenvolver. Mas é importante a gente dialogar. Nesse diálogo, a gente precisa colocar para vocês aquilo que, do ponto de vista científico, já foi comprovado que aumentam, às vezes, as nossas probabilidades, né, de no futuro ter o desenvolvimento de uma situação tumoral maligna. E aqui, como eu falei com vocês, a lesão maligna mais comum na boca é o carcinoma de células escamosas, né? Onde se observa, né, possa se observar na cavidade oral de uma maneira geral, inclusive na estrutura de língua, né? É muito importante, gente. Às vezes a gente observa uma coisinha diferente no nosso organismo, uma feridinha que não cicatriza, né? Que apareceu assim do acaso. Bem, se isso acontecer conosco, é importante que a gente procure uma atenção médica, né? Que possa não ser nada e que assim seja. Mas, de qualquer forma, é fundamental que a pessoa tenha a possibilidade de uma análise, né? De um profissional, que ele possa, de fato, avaliar aquela feridinha, se necessário for, ele sugerir algum, né, algum exame, alguma coisa. Então, é muito importante a gente falar isso, tá? E é muito importante também destacar que esse câncer de células escamosas, ele ocorre de uma maneira multifatorial. O que significa isso, né? Ele possa ocorrer por causa, por exemplo, de substâncias químicas diversas, quer seja por a incidência, né, do hábito de fumar, características genéticas, possa ter associada a situações nutricionais, a excesso de álcool, ou seja, não tem um fator único que eventualmente possa gerar, né, essa ocorrência desse tipo de tumor, mas várias situações possíveis, né, que podem aumentar a chance daquele paciente a desenvolver um tipo de câncer desse, tá? E aqui colocando para vocês, são diferentes imagens de situações tumorais na cavidade oral, tá? E reparem, olha só, câncer bucal é o sexto câncer mais comum no mundo, tá? E é importante, né, destacar, identificar, porque ele precisa de ser tratado, né, precocemente, porque caso não seja, o índice de mortalidade ele é relativamente alto, né? Então é fundamental destacar a importância da identificação e realmente do reconhecimento mais precoce possível. Aqui, para vocês terem uma ideia, isso daqui eu retirei do Instituto Nacional do Câncer. Eles estimavam que para o ano de 2020, como eu não consegui atuar, eu deixei esse só para a gente ter uma ideia, que fossem observados cerca de 15.190 novos casos no ano passado desse tipo de câncer, tendo uma incidência maior em homens do que em mulheres, tá bom? E quase 6 mil óbitos estimados, né? Então, só para a gente ter uma noção quanto que, né, é um câncer que realmente possa estar mais presente do que às vezes a gente imagina. Aqui o câncer intestinal, então essa aqui é uma observação do intestino, né? E que aqui, ó, essa área, né, é a área de desenvolvimento do tumor maligno, tá bom? Esse tipo de câncer, ele ocorre, né, no que a gente denomina ali do intestino grosso e região de reto e ânus, tá? Que é a região final do trato intestinal. Ele também possa ser reconhecido como câncer de colo, de reto ou colo retal, tá certo? Bem, como nós já falamos semana passada, o tipo de câncer intestinal é um tipo de câncer que possa ser até mesmo evitado com, né, a partir do momento que a gente faça exames, né, de endoscopia, trato intestinal superior, ou a colonoscopia, que é justamente a identificação de câncer intestinal, câncer
da porção final do trato intestinal. Por quê? Né? Porque fazendo esses tipos de exame, nós podemos, uma vez, identificar, por exemplo, o desenvolvimento de pólipos, que, como nós vimos semana passada, são tumores benignos. Mas que, no caso específico, existe sim uma pegada, uma associação entre a presença de pólipo, né, um tumor benigno, mas que a médio e longo prazo ele possa se transformar em um tumor maligno. Então, por isso que se fala tanto da importância, né? Vou ser sincera, às vezes na prática as pessoas não têm muito hábito, né, tão frequente assim de fazer esse exame, porque não é só ir, né, ali realizar um exame. Existe principalmente um preparo, né, prévio, afinal de contas, olhem, para obter uma imagem dessa do trato intestinal, significa a necessidade desse indivíduo ter ficado em jejum prolongado, ter realmente realizado uma limpeza intestinal, né? Então tem todo um preparo antes e na hora de realizar o exame tem uma sedação, né? Então, assim, é um exame que não é só eu sair da minha casa e ele rapidinho e voltar. Tem um preparo prévio, um preparo anterior, né? Que às vezes causa um certo desconforto, porque a pessoa toma laxante, né? Ela vai mais ao banheiro, porque precisa de fazer realmente a limpeza intestinal, né? Então acaba que demanda, exige ali um tempinho pré e pós, né, a realização do exame. Então, isso acaba para muitas vezes fazendo com que as pessoas protelem um pouco mais né, esse tipo de exame, tá? E que é tão importante no que se fala em câncer intestinal, né? Olhem só, essa daqui é uma imagem, outra imagem, onde vocês podem observar a presença de pólipos, né? E que é justamente essas estruturas que são tumores benignos e que vão ser retirados, porque eles têm o potencial de, a médio e longo prazo, poderem dar origem a uma situação tumoral maligna, tá? Isso é um protocolo, viu, gente? Quando se faz um exame deste, a presença de pólipo, ela significa obrigatoriamente a retirada do pólipo e levar esse material para análise histológica, tá bom? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, porque eu fiz ou meu pai fez o exame, o médico retirou, né? Não, isso é protocolo, isso precisa realmente de ser retirado. Inclusive, isso mesmo situação, né, tumor benigno, ele precisa de ser retirado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem gente aguardando. É a Ana. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Isso, voltamos à imagem. Aqui, estatísticas relacionadas ao câncer intestinal. Novos casos, para o ano de 2020, ou seja, no ano passado, o INCA estimava cerca de quase 41 mil novos casos, olhem só, sendo aqui mais ou menos, né, meio a meio entre homens e mulheres. E, infelizmente, o número de mortes foram, no ano de 2017, quase 19 mil óbitos, né? Então, assim, eu coloquei esses dados que eu retirei do INCA realmente para dar um impacto. Porque muitas das vezes a gente fala da incidência, da importância do diagnóstico precoce, né? E às vezes as pessoas não têm a noção, né, numericamente do que representa, tá? Aqui, como agentes carcinogênicos, que eu falei com vocês, que são os agentes físicos, né? Que são aqueles que promovem radiação. Uma radiação não ionizante, que é a luz solar, ou infravermelha, que são fontes de calor, né? É importante, a gente sabe que radiação promove, tem o potencial de promover alterações celulares e, infelizmente, né? Quando o indivíduo
também, além de tudo, trabalha, tem como ali fonte de trabalho, equipamentos que possam emitir radiação, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Faz parte, logicamente, dos procedimentos, dos protocolos de segurança, que a gente sempre enfatiza muito, viu, gente? Porque é muito comum quando às vezes a gente trabalha com algo que tem um potencial, né, de promover algum tipo de dano à nossa saúde, inicialmente é muito comum a gente perceber o trabalhador com cuidado, né, com realmente com cuidados pessoais. Mas muitas vezes também, com o decorrer do tempo, parece que ele familiariza tanto com aquela situação que ele passa a perder muitas das vezes o cuidado que ele deveria manter. Então eu faço a vocês o apelo, né? Porque às vezes a gente tem entre alunos que com diversas profissões, né, ali que já trabalham e que, poxa, sempre tenham muito cuidado com vocês, né? Ambiente laboratorial, ambiente hospitalar, em ambientes em que, porventura, né, possam ali trabalhar com exames de diagnóstico por imagem, né, onde tem a presença do raio-x, da radiação, sempre mantenham cuidado, viu, gente? Isso é fundamental para a preservação da saúde de vocês. Então, inclusive, a gente cita aqui, né, os técnicos em radiologia de ambientes hospitalares e clínicas, é importante, é fundamental, tá? Que vocês tenham muito cuidado, porque acaba que se você não tiver cuidado, são pequenas exposições, mas são exposições frequentes. Então, por isso que é muito fundamental chamar a atenção para as pessoas, né? Eu, particularmente, eu sempre gosto de falar disso porque é algo que realmente marca e ilustra para o aluno, né? Eu trabalhei por muito tempo em pesquisa com microscopia. E microscopia, para a gente preparar o material para microscopia, a gente mexe com uma série de substâncias químicas e agentes sabidamente carcinogênicos, né? Principalmente na hora que a gente prepara material para microscopia eletrônica. Então, a gente tem ali tetróxido de ósmio, por exemplo, que é uma substância absolutamente carcinogênica, né? E que a gente tem que manter ele dentro de um vidrinho âmbar, até para não sofrer interferência do material em relação à luminosidade. Então, tem que ter um cuidado, trabalhar com isso em capela de fluxo laminar, que é com exaustão, né? Sempre o uso de luvas, máscara, enfim, um cuidado que a gente precisa de ter redobrado. Por que eu falo disso? Porque nós temos diferentes práticas, né, de trabalho, de realmente potencial de exposição, que a gente tem que ter consciência disso, né? E cuidados, tá? E esses cuidados precisam ser levados para a vida inteira nossa. Agentes carcinogênicos biológicos, que, como eu falei anteriormente com vocês, além de características genéticas, nós temos aqui como agentes carcinogênicos micro-organismos, tá? Vírus, particularmente, né? Os vírus são aqueles que são principalmente os grandes responsáveis aqui por esse potencial carcinogênico. Como podemos Professora, citar? Pode falar. Que bom, ótimo, desculpa pode falar. atrapalhar. Meu celular Não, está bem-vinda. descarregando. Aí eu vou entrar pelo computador. Você me aceita de novo, por favor? Lógico, Obrigada. lógico. Seja Tchau. bem-vinda. Sai e volta. Tá. Deixa eu até pôr aqui assim, que eu acho que eu consigo também ver aqui. Quem sabe eu consigo aceitar por aqui também. Deixa eu ver. Aí, a Nayara, admite todos. Muito bem. Coloque aqui no celular, que aí eu acho que eu consigo também, sem interferir aqui. Bem, então, como eu falei com vocês, dentre esses agentes, né, carcinogênicos, aqui, esses micro-organismos
podemos destacar principalmente partículas virais, né? Como HPV, que é clássico, e a gente vai citar aqui daqui a pouco um pouquinho mais, né? O vírus hepatite B, tá? Que inclusive ele tem ali uma associação a problemas tumorais até ao fígado, né? Enfim, então chama-se sempre a atenção, tá, gente? Por isso que é tão importante sempre, qualquer alteração na nossa estrutura corporal, a identificação, o diagnóstico, né, o mais precoce possível, justamente para a gente evitar a incidência e prejuízos maiores ao nosso corpo, tá? Coloquei aqui para vocês. Quando se fala do HPV, né, papiloma vírus humano, a gente tem que chamar a atenção da importância dele. Por quê? Ele é um tipo de vírus que ocorre muito frequentemente na população, tá? De uma maneira geral. Embora não seja a única via, a via sexual é a via principal de transmissão desse vírus. E é o principal, das principais causas de câncer de colo uterino, que realmente provoca o câncer de colo uterino na população feminina. E é muito importante, gente, a gente destacar, porque nós temos uma vacina, que é a vacina para HPV, que ela é indicada que tanto meninos quanto meninas, tá? Sejam vacinados, porque ele promove câncer de colo uterino nas meninas, mas ele também pode promover câncer do trato, né, geniturinário dos rapazes. Então, também é muito importante, né? Importante destacar isso, porque às vezes a gente fala só do câncer de colo uterino, aí os meninos acham que é uma situação que não é com eles, né? Não, rapazes. Tanto, né, câncer de colo uterino, como infelizmente também câncer na estrutura peniana, tá? Daqui a pouco vou chamar a atenção para vocês também. Bem, então por isso que meninos e meninas devam ser vacinados e eles preconizam que essa vacinação ela ocorra a partir dos 9 anos de idade, tá? Bem, e ela é uma vacina que se toma e são 2 doses, né? Ela deve ser administrada antes da iniciação sexual, tá? Ela é preventiva, e isso diminui, sim, a chance de desenvolvimento de um tumor nesses jovens. A gente sabe que nós, embora tantos avanços do ponto de vista e mesmo do que se refere à liberdade sexual, a gente sabe que muito, né? Nossa, houve uma transformação muito grande nas últimas décadas. Nem vou falar o tanto de diferença da minha época de adolescência, que é para vocês não acharem que eu sou muito velha, tá? Mas é porque teve muita diferença, sim. E vocês sabem disso, né? Mas é muito importante a gente destacar que, associado a tantas mudanças do que ocorreu, né, em relação ao que se fala, a liberdade sexual, vem também as responsabilidades, né? E aí a gente tem que cuidar do nosso corpo. E aí também uma outra coisa, que a despeito, né, desses avanços, dessa liberdade que se teve, do que se refere a características sexuais ao longo das últimas décadas, nós ainda estamos dentro de uma população que ela ainda guarda, né, vários preconceitos, várias situações. E tem muitos pais que às vezes eles não acham que não é importante ou se negam mesmo a vacinar suas crianças em relação ao HPV, porque ele tem essa pegada, né, um vírus que principalmente é transmitido via ato sexual. Mas a gente tem que destacar
que quando a gente vai levar uma criança para vacinar, na verdade, a gente não fica entrando em detalhes, não, né? Ah, você está tomando essa vacina, que ela é assim, é assado. Não, a gente simplesmente fala que vai levar a criança para vacinar porque está cuidando da saúde dela, né? Então, isso daí também não possa ser, não possa servir, né, como pano de fundo para não vacinar as nossas crianças. Por quê? Lá no futuro, quando tiverem capacidade, idade para a gente entrar no assunto, a gente pode até conversar a respeito, né? E falar que ela foi vacinada para HPV. Mas esse momento, né, quando ainda são realmente crianças, quando às vezes nem se sabe ao certo de várias coisas, né, relacionadas à sexualidade, é importante vaciná-las, né? É importante vacinar, porque a vacina, ela realmente tem uma ação se ela for administrada antes daquele indivíduo ter tido a possibilidade de entrar em contato com esse vírus, tá? E como aqui na própria imagem, olhem, a gente tem aqui como uma estrutura de colo uterino e ele foi dividido em quadrantes, né? Onde eu tenho a primeiro quadrante, a gente observa uma estrutura uterina normal, tá? Com uma estrutura tecidual normal. E aqui, ó, com graus diferentes de diferenciação celular, né? Onde tem aqui uma baixa tipia, havendo um aumento de alteração celular até o estabelecimento de uma situação tumoral, tá bom? Então é muito importante isso, chamar a atenção da população, né? Olhem só, câncer de colo uterino, isso daqui vai se estendendo a toda a estrutura uterina, né? É também chamado de câncer cervical e ele é causado, né? Como eu comentei com vocês, principalmente por essa infecção intensa, persistente pelo HPV, tá? Aqui, deixa de ser desenho, são fotos reais, né? Colo do útero normal e colo de um útero com lesão inicial, tá bom? É muito importante chamar a atenção, particularmente aí das meninas, para a prevenção, né? O teste de prevenção, que ele deve ocorrer, no mínimo, de uma maneira anual, tá? Que é quando a mulher vai ao ginecologista, recolhe ali o material, né, do colo uterino para poder ter a análise, tá? Isso é fundamental, gente, que realmente ele ocorra de uma maneira sistemática, que toda mulher, né, possa ter esse cuidado e manter esse controle, tá bom? Aqui até coloquei para vocês, é o espectro, né? Que ele é utilizado. Possa ser incômodo, obviamente, né? Não é um dos melhores exames que se faz, né? Da mesma forma que daqui a pouco a gente vai falar para os rapazes, que é o exame do toque. São exames que têm um certo incômodo, que as pessoas não necessariamente ficam, às vezes, tão à vontade assim. Mas o mais importante é que a gente possa cuidar do nosso corpo, né? É um exame muito importante. Então, e é rápido, né, gente? Por mais que eventualmente possa gerar algum certo desconforto, nada não, o que justifica a prevenção, o cuidado ao corpo, ele é muito mais importante, né? E ele devo falar muito mais alto. E esse incômodo aqui é o mínimo possível, né? É rápido e é fundamental, tá bom? Ele também, esse tipo de exame é chamado. A gente fala principalmente de teste de prevenção ou Papa Nicolau, né? Também vocês já devam ter ouvido falar sobre esse exame. Aqui, só para vocês entenderem, canal vaginal, né? Que é a região da vagina. Aqui é a estrutura do útero, tá? O útero tem aquele formato, né? De perivertida, vocês já devam ter ouvido falar disso. Aqui é a estrutura do útero. E aqui, ó, é a bexiga, né? É a bexiga que está aqui localizada. Bem, aqui, também retirado do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos para o ano passado eram de 16.590 casos, novos casos de câncer do colo uterino.
tá? E, infelizmente, aproximadamente, cerca de 6.385 óbitos por câncer de colo uterino ocorreram, né, no ano de 2017. Como eu falei com vocês, a situação do HPV, ele não ocorre só com mulheres, né? Ele não tem uma incidência e ele não deixa de ser carcinogênico apenas para as meninas, mas também com potencial para os rapazes. Embora às vezes não seja tão falado assim, mas também existe o carcinoma peniano, tá? Olhem só, são realmente estruturas, atipias que possam ocorrer ao longo da estrutura peniana, tá? São situações tumorais, com, né, aquele desenvolvimento de celular atípico. É muito importante, rapazes, que qualquer alteração na sua estrutura peniana, né, alguma feridinha, algo que eventualmente fuja, né, do padrão, realmente seja observado por vocês e, né, levado, que vocês possam, se necessário for, procurar, né, um médico para poder fazer uma avaliação, tá bom? É importante, e isso é logicamente que sempre, né, gente, essas observações, um espessamento, uma alteração de coloração, uma feridinha, né, algo que não cicatriza, algo que possa, né, vai indo realmente inclusive causa um certo desconforto na estrutura, né? Então, sempre muito importante chamar a atenção dos rapazes. Aqui, como eu tinha falado com vocês, na hora que a gente iniciou os agentes carcinogênicos, quando eu iniciei falando sobre o tabaco, eu falei assim, gente, olha, daqui a pouco vai mostrar, né? Eu tenho um gráfico a mostrar para vocês, que isso a gente cita, não é como um achismo, não, né? Não é porque são pessoas que querem falar mal do cigarro, não é. Isso daqui, ó, estimativas da porcentagem de casos de câncer atribuídos a fatores de risco no Brasil, tá? Isso daqui para o ano de 2016, ou seja, algo que passou, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. E aqui, ó, sendo esse verde mais escuro, causas atribuídas aos homens e mais claro às mulheres. Percebam vocês que o tabagismo, ele veio em primeiro lugar, tá? Aqui o agente carcinogênico de maior incidência, né, de maior força, incidindo um maior número de casos de câncer, tanto em homens quanto em fêmeas, tá? Então, de uma maneira geral, olhem só. Posterior ao tabagismo, podemos citar infecções virais, inclusive incluindo HPV, a ingestão de hortaliças, né? Abaixo de 240 gramas por dia, ou seja, uma alteração alimentar, né? Uma situação alimentar onde eu tenho baixa ingesta de alimentos saudáveis e, consequentemente, também uma alta ingesta de alimentos que possam ser nocivos ao organismo, tá? Sedentarismo. Sim, eles conseguem muito associar. Semana passada até comentei com vocês e é uma realidade. A prática de atividade física ela é muito bem-vinda. A gente sabe que ela é algo, né, que é absolutamente saudável, mas que ela chega a ser prevenção, né, para inclusive situações tumorais. A obesidade é um fator, infelizmente, que também pontua, né? Fala mal contra a nossa saúde, a injeção de sal superior a 10 gramas por dia, agentes ocupacionais, aqui, quem são esses agentes ocupacionais, né? Formaldeído, para vocês terem uma ideia, é uma substância fixadora utilizada, inclusive, no que eu citei para vocês, ali, não é exclusivo, mas quando a gente prepara material para microscopia, a gente utiliza muitos produtos à base de formaldeído, né? Paraformaldeído, enfim, que são agentes ocupacionais, ou seja, que estejam associados à prática profissional de algumas profissões.
pintura, indústria de borracha, benzeno, poeira de sílica, de madeira, níquel, asbestos, benzopireno, diesel, enfim, radiação. Injeção frequente de álcool, né? O etilismo também está aí muito presente. Consumo de carne processada, alimentos ultraprocessados, tá? Radiação solar, tabagismo passivo. Olhem só, o tabagismo entrou aqui como foco inicial e mesmo aqui ele ainda entra como tabagismo passivo, que foi aquilo que eu comentei com vocês, que o tabaco ele faz mal para quem fuma e para quem convive com o tabagista, né? Enfim, eu mantive esse gráfico aqui porque eu acho que ele ilustra para gente, depois de falar desses agentes carcinogênicos, é muito importante, né? Porque a gente não está falando simplesmente porque acha, porque já ouviu falar. Infelizmente, é porque esteja associado mesmo a pesquisas e eles conseguem evidenciar que esses agentes, eles realmente têm um potencial, infelizmente, de promover situações tumorais. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa oncogênese, né? O que é isso? A própria terminologia, ela já nos sugere, né? Gênese, né? É justamente o início, né? Ou seja, o início da situação tumoral, né? Oncogênese é o processo de surgimento desse fator tumoral. Então, aqui até para a gente observar, né? Tem esse desenho aqui, onde... Não. Nossa, os outros alunos estão me mandando muitas mensagens, toda hora eu olho achando que é da turma de vocês, mas não é não. Então, olhem só, a gente pode perceber aqui, inicialmente, uma célula padrão, né, de uma determinada região do nosso organismo, e aí eles estão mostrando pra gente, olha, ela, de repente ela muda o formato, ela começa a mudar o seu padrão, e ela vai mudando tanto, né, inclusive tendo uma atipia, até no que se refere à divisão celular, que possa ser representada, inclusive, por esses desenhos aqui, né? Ou seja, eu começo a ter uma grande expansão de quantidades e de células atípicas se desenvolvendo. E com esse padrão irregular, que é o que a gente chama de tumor maligno, né? Então, o que nós temos? Todos esses agentes carcinogênicos que a gente acabou de citar, né? Anteriormente, eles possam incidir sobre o nosso organismo e nós, né, temos essas substâncias químicas e nocivas possam gerar alteração nos genes que estão armazenados, que são localizados no núcleo das nossas células. Então, infelizmente, né, quando promove aqui uma alteração, né, na hora que promove aqui, 115? Meu Deus! O que é isso? Depois eu tenho que ter tempo para ler isso tudo aqui. Então, quando se tem, né, uma alteração aqui nesse gene, gente, descontrola absolutamente tudo, né? Essa célula fica completamente alterada, com um padrão completamente alterado aqui, né? Então, infelizmente é isso que acontece. Essas substâncias carcinogênicas podem promover alterações nesses genes e fazendo com que essas células comecem a se diferenciar, tá bom? Existem fatores de risco para que isso ocorra, né, de uma maior intensidade, como, por exemplo, idade superior a 40 anos. Um indivíduo com 40 anos é muito jovem, Mas o fato é, gente, que a partir do momento que a gente vai avançando em termos de idade, o nosso organismo vai tendo alterações, particularmente nós fêmeas. Temos várias alterações, inclusive hormonais, né? Porque a gente sabe, ali na faixa de 45, 48 anos,
Nós temos uma incidência, uma propensão a entrar na menopausa, com alterações hormonais, né? Temos alterações hormonais que possam incidir, né, para uma maior presença de cistos na mama, alterações mesmo de nódulos, né, presença de nódulos. Indivíduos que sejam tabagistas crônicos, também, como a gente já falou, infelizmente o tabagismo, ele promove, né, ele é um agente carcinogênico. O álcool, por sua vez, é a mesma coisa. Indivíduos desnutridos e imunodeprimidos, tá? A gente acabou de ver ali naquele gráfico que realmente, né, a alimentação, ela é muito importante. Então, aquele contraponto, né, entre ter uma alimentação que a gente sabe que não seja saudável, com alimentos ultraprocessados, ao mesmo tempo aliado com uma baixa ingesta de verduras, de frutas, né? Ou seja, e é muito constante isso. Se a gente observar, quando a gente tem uma incidência alimentar maior, né? De alimentos que não tenham uma qualidade nutricional muito grande, na sua maioria das vezes, o que eu tenho é excesso, né, daquilo que não é bom, eu acabo tendo ausência daquilo que seja saudável. Então, a gente desregula completamente, né, essa situação ali, do que seja saudável para a nossa alimentação. E, infelizmente, isso é um fator de risco, né? Inclusive, a gente acabou de ver naquele gráfico também a situação da obesidade. E eu tenho uma tendência muito maior a chegar à obesidade tendo uma alimentação desregulada, uma alimentação não saudável, né? Então, eu quero só que vocês percebam que vários desses fatores que nós estamos falando aqui, uma coisa gera a outra, né? E muitas das vezes a pessoa vai entrando nesse ciclo vicioso e de prejuízo à saúde, tá? Pessoas com vários parceiros sexuais, porque lógico, né? Tem uma incidência maior. A partir do momento que a pessoa tem vários parceiros, ela se susceptibiliza mais a entrar em contato com estruturas de partículas virais, né? E sempre lembrando, não é o foco, mas eu como professora sempre chamo a atenção dos meus alunos de que sexo seguro é o que é fundamental, né? Uma vez realizando, tendo a prática sexual, nunca se esqueçam de se proteger, né? Afinal de contas, tem tantas doenças que sejam sexualmente transmissíveis, sem falar da possibilidade de uma gestação não desejada, né? Então, é sempre muito importante. E eu ali, né, com vocês ali no dia a dia, sempre quando fala disso, eu falo, né? Eu chamo essa atenção para vocês. Igual eu falo aqui na minha casa, né? Eu tenho aqui um adolescente e que ele, inclusive, ele não gosta muito na hora que eu falo essas coisas com ele. Eu falei, não, mãe, acho que ele fica com vergonha, né? Mas é importante que a gente converse com os nossos jovens, que a gente converse com os nossos. Por quê? Porque não adianta, né? Não é simplesmente já falar que não pode. É falar, olha, diante de uma situação dessa, significa que você também ganha responsabilidade, né? A gente tem que assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz. E uma delas é ter cuidado com o nosso corpo, é realmente nos proteger, tá bom? Então, aqui eu não deixo de falar, afinal de contas, acaba sendo um fator de risco, né? Então, saúde, gente, em primeiro lugar. Nem tudo a gente pode evitar, né? A gente sabe disso, mas aquilo que esteja nas nossas mãos, eu acho que é fundamental, né? Para a gente depois falar assim, ai, se eu tivesse feito diferente, né? Então, assim, ter o cuidado mesmo, tá? Lembrem, sempre esse cuidado com a estrutura corporal, que ela é muito importante, tá bom? Dieta, isso daqui entra muito sobre o do que a gente comentou sobre a dieta, né? Dietas pobres em vitaminas, proteínas e minerais, dieta rica em gorduras e álcool, enfim, isso daqui eu falei
na hora que eu falei de desnutrição e aqui imunodeprimidos, né? Uma outra situação, que seriam aqueles indivíduos que por algum motivo, né? Por exemplo, indivíduos transplantados. Quem recebe transplante, ele toma o imunossupressor, né? Para o sistema imunológico ficar menos responsivo. Então, isso, né, às vezes tem uma incidência, possa interferir organicamente, susceptibilizar o indivíduo a outros problemas, tá bom? Além do fato do que a gente já comentou sobre hereditariedade. Câncer, ele não é hereditário, mas nós sabemos que existem alguns ramos familiares que às vezes têm alterações genéticas que possam, né, ser transmitidas ou não. Então, aumentam-se as chances, né? Embora, como eu já falei com vocês, e volto a lembrá-los, daquela imagem do Inca, lembram daquela balança? Onde que ele coloca que os fatores do ambiente tendem a falar muito mais alto do que necessariamente características genéticas. Aqui, como exemplo, a gente tem aqui o câncer de mama, inclusive até coloquei para vocês, que é realmente para frisar, para chamar atenção, né? Temos aí o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele é mais divulgado, né? Ele tem uma adesão maior pela mídia, tem uma adesão até das próprias empresas, né? Que vislumbram esse mês como realmente um mês de campanha. E isso é muito importante, tá? Mas todo ano tem isso. Gente. Infelizmente, a gente precisa de fazer essas campanhas, porque a gente muitas das vezes acaba sensibilizando. A partir do momento que você consegue sensibilizar uma meia dúzia de mulheres que não fariam exame, né, de prevenção, e ela realizou, né, como resultado de uma campanha, isso significa que a campanha foi positiva, né? Porque, principalmente naquilo que a gente falou inicialmente, nós estamos diante de uma população que é uma população carente, né? A nossa população brasileira é uma população carente, que tem carência de atenção à saúde, né? Então, a gente precisa mesmo de fazer campanhas todo ano para sensibilizar as pessoas, né? Estamos agora no Novembro Azul, que é uma campanha destinada aos homens, né? E que também é muito importante, porque daquilo que a gente falou, com tantos avanços, né? E liberdade no que se refere ao aspecto sexual, ainda vivemos num mundo muito machista, né? Cheio de preconceitos e que tem muitos homens que têm realmente, né? Uma repulsa à identificação, ao exame. Então, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, mas isso é importante sempre a gente frisar. Olhem só. Estimam-se que cerca de 66 mil casos novos de câncer a cada ano no triênio de 2020 a 2022, né? O que é 2020, 2021, 2022. Por isso que a gente fala que é triênio, tá? E esse valor, né, esses números de novos casos, corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres, tá? E isso daqui sempre tirado pelo Instituto Nacional de Câncer, só para a gente ter uma noção. Aqui, nós sabemos que carcinoma de mama é a neoplasia maligna mais frequente nas mulheres, né? Lembra que semana passada eu chamei atenção para vocês? De uma maneira geral, homens e mulheres, nós temos o primeiro caso ali, câncer de pele. Mas logo em seguida, quando a gente fala de uma maneira específica de machos e fêmeas, nós temos o câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata nos homens, né? É incrível isso, a incidência. E chama-se a atenção também, viu, gente? Câncer de mama, ele realmente tem uma incidência grande de metástase e um dos locais, né? A gente já até falou anteriormente, um dos locais mais propícios, né, a ter metástase é o fígado. Até em função daquela circulação venosa que a gente chamou a atenção na semana passada, tá bom?
Aqui, inclusive, é uma foto, né? É uma histopatologia, onde a gente tem aqui um corte hepático, né? Seriam células com padrão normal. E aqui, ó, existe, parece, né? Quem foi na prática até se recorda de eu falar disso. Gente, é muito comum nesses cortes a gente observar esse espaço, parece que ele está rasgando, né? É porque esse tipo celular aqui, por ser inclusive atípico, ele tem uma textura diferenciada. Então, na hora que a gente faz o corte, que é ultra fino, né? É tão fino que a gente não tem acuidade visual para isso. Aí realmente esse material, ele parece que ele começa a romper, né? Como se ele realmente quebrasse. Isso é muito comum de ocorrer isso. Aqui, como eu falei com vocês, do Novembro Azul, né? Destinada à sensibilização dos rapazes. É muito importante isso, gente. É importante também destacar a vocês que se ali, né, no câncer de mama, identificação, realmente observação da mama, até que aqui eu não falei, depois eu vou falar uma coisa importante. Aqui no câncer de próstata, né, só até para vocês identificarem aqui na imagem. A gente tem aqui a porção final do trato digestório, né, região aqui, ó, do reto e ânus, tá? Essa daqui é a bexiga. E os rapazes, né, os homens possuem logo após a bexiga essa estrutura aqui, essa estrutura glandular, que é a próstata, né? E aqui, ó, é o canal da uretra, que ele sai, né, da estrutura da bexiga e vai até a estrutura peniana, que é por onde passa, né, a urina. Bem, o fato é que, como exame mesmo, né, preventivo, de identificação, né, identificação precoce do câncer de próstata, é o exame do toque, onde o médico, ele precisa de avaliar e identificar, ele consegue, logicamente, isso é uma questão de prática, né, de prática clínica ali, ele consegue sentir e verificar se a próstata daquele paciente está no tamanho padrão, normal, ou se ele está aumentado de tamanho, tá? Bem, vocês daqui a pouco eu até vou falar, existe um outro exame que é o PSA, mas eles são complementares. Exame do toque e PSA são importantes e são complementares. Não é, tá? Porque eu ouço às vezes muito isso em sala de aula. Ah, professora, não, fazer o exame do toque não. Ah, faz o PSA que resolve. Bem, PSA é importante sim, mas ele é complementar. Ele não substitui. Então é muito importante a gente chamar a atenção, como eu falei com vocês, e olha, quando a gente fala, né, dessas vezes dessa resistência dos homens a fazerem o exame do toque, né, a realmente irem regularmente, normalmente é a cada ano, né, a partir ali dos 45 anos, 40, 45 anos de idade, e inclusive essa idade, gente, possa ser variável de acordo com o histórico familiar, tá? De repente possa ter a indicação de ir mais cedo, né, com uma idade menor, um indivíduo mais jovem, em função da incidência de câncer de próstata na família, tá? Mas é muito importante a gente chamar a atenção e desmistificar, chamar a atenção para a importância desse exame, né? Porque não é só pacientes mais idosos que têm essa repulsa, não. É muito comum a gente também perceber esse preconceito também partindo dos jovens, né? Dos rapazes jovens. O importante, gente, é cuidar da saúde, né? Não é isso que vai interferir em absolutamente nada na sua vida, né? E é importante, olhem só, é o considerado câncer de terceira idade, tá? Já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Isso não significa que só idosos venham ter câncer de próstata.
bom? Da mesma forma, a gente também precisa destacar aqui que quando a gente fala disso, gente, é porque realmente existe uma incidência maior, mas infelizmente não exclui de que indivíduos mais jovens possam também ser acometidos, tá? Então, é importante a gente destacar esses fatores, porque às vezes as pessoas se pegam muito, né? Naquilo que ela quer. Engraçado, aqui eu não tô conseguindo aceitar a Micaela, não. Deixa eu ver aqui se agora vai. Micaela. Gente, eu não sei se Micaela vai entrar. Qualquer coisa, podem falar com ela. Aí, falha na ação. Eu tô tentei aqui pelo celular, porque eu sempre tô conseguindo admitir pelo celular. Mas aqui, olha, estou tentando admitir Micaela e não está entrando. Deve ser dificuldade da conexão dela lá, viu? Às vezes alguém aí, ela conversa, ela fala alguma coisa, pode falar com ela, que eu estou tentando, vamos ver se por aqui vai. Olhem, e não entra de jeito nenhum, tá? Só peço a vocês, quem é mais próximo dela aí, mandar uma mensagem para ela, por favor, tá? Ah lá, olha, não entra, tá? Talvez seja conexão. Aí, vai ver que é ela. Deve ser. Gente. Aí, respondam a ela para mim, por favor, gente. Aí no grupo, aí, ó. Para me aceitar, minha internet caiu. Eu tô aceitando. Deixa eu por aqui. Micaela, eu estou aqui tentando te aceitar, mas não entra de jeito nenhum. Deixa eu ver. Obrigada, Bruna. Isso, obrigada, gente. Eu tentei gravar o áudio aqui, não foi não. Aí, vamos ver se agora vai. Agora, Micaela, entrou? Agora foi, Micaela. Que bom. Tava aqui tentando te aceitar, mas não entrava de jeito nenhum. Os meninos mesmos viram aqui. Que bom, acho que agora deu certo. Bem, aqui, quando eu chamei a atenção, né, dessas incidências, que às vezes é muito comum. Sabe aquela coisa que a gente enxerga o que a gente quer, né? E não preciso ir longe, não. Às vezes eu ouço isso dentro da minha casa, né? Eu tava mexendo com meu irmão um dia desse, ô Rafa, já tá na hora, né? Aí ele vem, sempre com as tiradinhas, né? Mas é importante isso, destacar que, embora às vezes a incidência seja maior, tanto é que ela é muito reconhecida como o câncer da terceira idade, isso não significa a partir dos 40 ou 45 anos ali, depende até o próprio médico, né? Até o próprio clínico possa orientar adequadamente, né, vocês, os seus pais, enfim, tá a partir do momento que fala assim, não, agora é hora de iniciar, né, esse acompanhamento, que eles realmente não deixem de fazer, não, tá bom? Porque é fundamental. O que a gente quer é que todas as vezes que a gente for ao médico fazer um exame, que a gente sempre volte para casa com a satisfação de imaginar que, graças a Deus, né, deu tudo certo, não identificou nada. Mas se porventura tiver que ter um diagnóstico, que ocorra o mais precoce possível, tá bom? Olhem só, quando nós falamos lá na unidade 1 de alterações celulares, eu falei para vocês sobre hiperplasia, né? E citei para vocês, falei para vocês que a hiperplasia prostática é uma realidade para os senhores, né? A partir, por exemplo, é até fácil, eu sempre falo com vocês, é até fácil da gente recordar. Eles acreditam que 70% dos senhores que tenham 70 anos de idade, eles venham ser identificados com hiperplasia prostática. Indivíduos com 75 anos, cerca de 75% dessa população tende a ter hiperplasia prostática. O que é hiperplasia?
ela não é um tumor, né? Ela é uma ela não é um tumor maligno, ela é uma alteração com aumento ali de células. Mas por que é importante identificá-la? Porque a partir de uma hiperplasia prostática, que é uma situação tumoral benigna, ela possa estender e a médio e longo prazo desenvolver-se em um tumor maligno. Então é por isso que é muito importante destacar, né? Dar uma força para os nossos pais, para os nossos avós, acompanhar, dar força, orientar. Eles então precisam mais ainda dessa orientação. Porque, além de tudo, a gente precisa de fazer ali uma campanha de sensibilização quase que diária para eles, né? Para eles terem coragem de irem ao médico. Eles não gostam de ir ao médico naturalmente, né? Então, mas, muitas das vezes, vários deles são resistentes, né? Para fazer o exame do toque. Chama atenção, né? De que essa situação de tumor, de próstata, ele realmente ele tende a ter o processo evolutivo de desenvolvimento lento. Então, isso significa que, às vezes, uma alteração inicial, né? Ela tende a demorar anos até que ela seja identificada lá na frente, tá bom? Olhem só, estimativa de cerca de 65 mil, quase 66 mil novos casos no ano de 2020, né? E cerca de 15.391 pessoas perderam a vida homens perderam a vida em 2017 por câncer de próstata. Aquilo que eu falei com vocês, olha, realmente a característica da faixa etária, ela vai susceptibilizando mais, né? A ter a identificação e o diagnóstico de câncer de próstata. É até por isso que a partir, né, de determinada idade, às vezes com algumas pequenas alteraçõezinhas que possam ocorrer naquele paciente, que ele possa ter a indicação clínica de ir ao médico, né? Fazer o exame, ao invés de ser de ano em ano, ser de 6 em 6 anos. De ano em ano, ser de 6 em 6 meses, né? Ou seja, diminuir ali o período, né, de janela para ter um novo exame, tá bom? Para ter um acompanhamento mais de perto, para realmente o médico poder sempre fazer essa avaliação, tá? E é como eu falei com vocês, além dessa avaliação clínica pelo exame do toque, fazer também o exame de PSA, tá bom? Aqui, eu coloquei a leucemia para ilustrar para gente, já que eu falei do outubro rosa, do novembro azul, agora eu venho chamar a atenção de vocês para o dezembro dourado. Semana passada eu acho que eu comentei com vocês a esse respeito. Dezembro dourado é destinado à sensibilização, né, do cuidado com as nossas crianças. A sensibilização aos pais e responsáveis, né, para ficarmos atentos às nossas crianças. Porque, embora seja inclusive fator de risco, falei aqui com vocês, ó, aqui só para vocês verem, fator de risco, idades, né, o avançar da idade, infelizmente, né, infelizmente, as nossas crianças não estão livres de serem diagnosticadas com câncer. Quem dera, né? Já pensou se a gente pudesse, pelo menos, excluir essa faixa etária, né? Mas não. Ninguém está livre de nada, embora, né, às vezes seja mais frequente em determinada população, em determinada faixa de idade, mas nós também podemos vir a ter diagnóstico de câncer nas nossas crianças. E a leucemia é o tipo de câncer mais frequente nesses jovens, tá? Então, por isso que eu coloquei ela para ilustrar, identificar, logicamente, que ela não ocorre só em crianças, e nós sabemos muito bem disso, mas das nossas crianças, quando elas são diagnosticadas, esse tipo, né, de tumor é o mais frequente. Ela é um acometimento das nossas células sanguíneas, né? Lembra dos leucócitos
que são as células de defesa do nosso organismo, presente, né, no nosso sangue. Então, a leucemia é uma situação tumoral que acomete as nossas células sanguíneas, nossas células de defesa. Tanto é que aqui nesse desenho, né, que eu peguei para ilustrar aqui para a gente tem, seria a representação, né, de um esfregaço sanguíneo, aqui com a presença de hemácias e aqui plaquetas e leucócitos, né, que a gente já viu, dentro de um padrão de normalidade, e indivíduos com leucemia, onde eu consigo verificar um conjunto, né, uma frequência muito maior de leucócitos, inclusive com leucócitos com características diferenciadas, ou seja, eles são observados em maior quantidade do que o normal e com características morfológicas diferentes. Obviamente, eles também acabam perdendo a sua característica de proteção do nosso organismo, tá? Ele é um comprometimento, que ele acaba sendo um comprometimento generalizado da estrutura da medula óssea. Por que medula óssea? Se a gente lembrar lá no início dessa disciplina, lembram? É o local onde nós temos a formação, né, de células do sangue, tá? Então, por isso que ele acaba cometendo medula óssea e também o sangue periférico. Aqui que bonito, ó. A estrutura, né? Só para vocês recordarem, a estrutura óssea, lembrando que tem a medula óssea, que está presente no canal medular, né? Bem, e que aqui é o local onde tem a produção desses leucócitos, dessas células de defesa. E a leucemia é uma situação tumoral, onde essas células começam a se multiplicar de uma maneira muito intensa e, como eu falei com vocês, apresentando atipia, ou seja, fugindo daquele padrão de normalidade. Elas acabam tendo formato irregular e perdendo a sua função, né? E elas acabam comprometendo o mecanismo de defesa do nosso corpo, do indivíduo que possui a leucemia, né? Porque se essas são células de defesa que deveriam estar ali prontas para nos defender dos agentes externos, essas células começam a ser desenvolvidas com atipia, fugindo do padrão de normalidade e, consequentemente também fugindo da sua função. Tá? Então, essa pessoa fica muito mais susceptível também a qualquer processo infeccioso, a qualquer micro-organismo, né? O organismo dela ela fica muito mais susceptível a doenças. Olhem aqui, agora a gente tem, né? Só para a gente observar, deixou de ter aqui que era um desenho esquemático e agora a gente tem foto, né? Lembra? Acho que isso que eu quero que vocês percebam. Lembra quando a gente foi para a aula prática e a gente estava observando esse esfregaço sanguíneo, né? Então, onde a gente tem aqui hemácias e nós temos aqui a presença dos leucócitos, né? Bem, aqui da mesma forma, mas olhem, inclusive aqui, como a gente não tem, né, facilmente a observação de células de leucócitos muito maiores do que o seu padrão de normalidade e, inclusive, com núcleo, né, absolutamente diferenciado. Essas células, inclusive, parece que tem só núcleo, né? Existem dois tipos principais de leucemia, que você já deve ter ouvido falar, que é a leucemia mieloide e a leucemia linfóide. A mieloide é quando tem realmente uma alteração dos leucócitos, né, ou glóbulos brancos, especificamente nucleófilos, basófilos, monócitos, tá? Já a leucemia linfóide acomete principalmente aos linfócitos. Tá bom? Bem, aqui, gente, a gente está aqui citando, né? Só para vocês identificarem, enfim, né? A gente não tem como, se a gente tivesse de fato que falar em específico, em maiores detalhes de cada um desses casos tumorais, eles por si só é uma aula só.
né? Imagina, a gente ia ficar uma aula aqui inteira só falando, por exemplo, de leucemia, ou só falando de câncer de mama, né? Então, importante a gente chamar a atenção, que aqui a gente está pontuando características que são já fundamentais, né? Básicas aqui para a gente identificar. Aqui, vocês também já devem ter ouvido falar, mas fulano foi diagnosticado, mas ele está com uma leucemia aguda. Tem uma leucemia crônica. O que isso significa, né? Leucemias agudas são aquelas leucemias que tendem a ter uma progressão rápida, né? Ou seja, um desenvolvimento, um avançar da própria doença muito rápido, tá? Agora, existe também aquele termo que a gente fala de leucemia crônica. Quando fala crônico, cronificou, algo que seja, que venha durando, né? Tem uma progressão mais lenta, um desenvolvimento mais lento, mais progressivo. Ele dura mais tempo, ele é mais silencioso, tá bom? Então, por isso que vocês também já devam ter ouvido falar. E principalmente, eu chamo a atenção de vocês porque às vezes a gente ouve isso até mesmo em noticiários ali na internet. Quando tem alguém conhecido, alguém da mídia que seja diagnosticado, né? Aí eles vêm falando, vêm dando essas informações. E só para a gente entender um pouquinho, né, do que está acontecendo. Olhem só aqui. Só um minutinho, já. Minha turminha tá ali do lado, sabe? E estão os dois irmãos brigando. Só pedir, vocês me desculpem. Só pedir eles ali um pouquinho de sossego, tá? Acontece nas melhores famílias. Bem, então aqui chama a atenção de vocês, né? Mais uma vez, um esfregaço, né? Onde nós observamos essa grande quantidade aqui, ó. São leucócitos, né? Completamente atípicos, né? Inclusive aqui, né? São células que começam a ter intensidade de divisão celular, né? Quando a gente fala de divisão mitótica, que elas começam a dar origem, né? A uma gama muito grande de novas células. Mas, infelizmente, ela dá origem a novas células atípicas, novas células também não funcionais, né? É fogo, gente. Tem tanto, né? Eu chamo sempre a atenção dos meus alunos, sempre que a gente fala aqui na unidade 4, parem para pensar, agradeçam a saúde que vocês têm, né? Existem uma incidência tão grande, tantas possibilidades de alteração no nosso organismo, que a gente tem que realmente imaginar, né? E saber agradecer quando a situação está tranquila, quando nós temos, né, relativa saúde ali para lidar no dia a dia, né? Eu coloquei aqui realmente alguns sintomas que sejam mais comuns dentro da leucemia, algumas situações não são necessariamente exclusivas, né? Mas é porque eu acho que às vezes alguns sinais e sintomas nos ajuda a prestar atenção. A prestar atenção no nosso corpo, a prestar atenção na hora que tem uma queixa, né, de uma pessoa próxima a nós. Enfim, eu sempre gosto muito de acompanhar, vira e mexe, né? A gente que é mãe, vira e mexe um filho chega e fala assim: Ô mãe, olha isso aqui, ô mãe, olha. Dá atenção, olhe, né? Não é ficar paranoico, não, mas é lembrar aquilo dali e meio que acompanhar. É isso que às vezes eu faço com os meus meninos. Só, tô vendo, né? Normalmente, às vezes alguma coisa que a gente provavelmente tem uma explicação, né? Possível, mas fala o seguinte, vamos acompanhar, né? É importante a gente observar isso, acompanhar, não tirar do foco, às vezes um sinalzinho, uma alteração. Vamos ver se ele vai passar, né? Será que é realmente transitória, alguma coisa que, né, aconteceu? Ou é algo que vai se manter e que vale a pena chamar a atenção de um médico, né? Então, olha só, de uma maneira geral, né?
perda de apetite, quando a pessoa fica mais apática, né? Mais desanimada, aqui, aumento dos linfonodos, como eu falei com vocês, região de linfonodos é muito na região da cervical, região da axila, região de virilha, tá? São áreas que a gente consegue, às vezes, ter uma percepção. Não é à toa, inclusive, quando a gente vai no médico, eles apalpam a região da cervical, né? Que é para verificar se aqui nessa região tem algum nódulozinho, tem alguma coisa, né, que venha chamá-los a atenção. Por exemplo, poderiam ser linfonodos congestos, né? Ou conhecidos como gânglios. Aqui é o fígado e aqui o baço, né? Possa vir a ter aumento, né? Que a gente fala de hepatoesplenomegalia, é o aumento do fígado e do baço, né? É importante. Normalmente, quem tem a capacidade de percepção desse aumento de volume é o próprio clínico, tá bom? Manchas na pele, tá? Dores articulares, fraqueza muscular, falta de ar, cansaço, né? E febre, perda de peso, infecção recorrente. Ou seja, se a gente observar, tem várias manifestações que não são exclusivas, podem ser observadas em vários outros processos, mas que no conjunto é importante a gente acompanhar, tá bom? Estou vendo aqui que a gente entrou no nosso horário de intervalo. Vamos para o intervalo. Eu vou deixar esse nosso slide como nosso ponto de corte, tá bom? A gente volta já já às 21 horas. Beijão para vocês. Beleza.